Chiconato apresenta Companhia do Esporte, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Programa Companhia do Esporte, patrocínio Lojas MM Mercado Móveis, a gigante do Brasil. Apoio Colégio Cepan, construindo gerações de sucesso. E Gemad, tudo para o seu móvel. Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Companhia do Esporte. Muito obrigado a você pela sua audiência, amigo telespectador e também amigo internauta. Olha, eu tenho a felicidade de ser uma pessoa que há mais de 35 anos vive do esporte, né? Faço aquilo que gosto com muito prazer, tanto na área de gerenciamento, com as minhas atividades lá no Colégio Cepan, na condução com a equipe de basquete em cadeira de rodas dos Tubarões, MM Copel Telecom, recentemente também com uma equipe universitária aqui da nossa cidade, dos Los Bravos, e, é claro, também conduzindo o programa Companhia do Esporte. E se isso aconteceu em minha vida, é porque realmente a gente gosta disso mais do que sobrevive disso. E esporadicamente ou periodicamente eu noticio situações do nosso esporte vinculadas a situações muito bacanas, eventos que vão além das quadras, além da competição, além da amizade. E nesse final de semana aconteceu um evento no Clube Ponta Lagoa, o Clube Ponta Lagoa que sempre um parceiro muito grande do esporte da nossa cidade. Não é um clube que se preocupa exclusivamente com o seu associado. É claro, o foco principal é o seu associado, mas é um clube que sempre esteve de portas abertas para receber grandes eventos, receber grandes iniciativas do esporte e, por que não, o que aconteceu nesse final de semana, que vai um pouquinho além das quadras. Confira a matéria que a gente fez nas imagens da Ana Paula sobre o evento de vôlei que aconteceu no último sábado. Este é o torneio 4 estações de vôlei feminino, realizado no último sábado no ginásio do Clube Ponta Lagoa. Um evento aberto, destinado aos amantes da modalidade. Poderia ser somente um torneio, poderia ser somente mais um momento em que estas jovens mulheres se reuniram para praticar algo que gostam muito e que, além de tudo, estreitam e fortalecem amizades. Aquelas amizades dos bons tempos de meninas, de jogos escolares, de competições entre seleções municipais. Afinal, embora muitas vezes algumas pessoas ajam contra essa premissa, o esporte é sim um grande fenômeno, que cultiva respeito, aproxima as vidas e traz grande satisfação. Especialmente quando, mesmo disputando uma competição, a maior vitória é o prazer de jogar. E estas mulheres foram um pouco mais além. Encontraram num clube que tem braços abertos para fomentar o esporte, um grande espaço para praticar solidariedade. Um torneio com várias facetas do bem. E quem nos fala um pouco mais desta bela história é a Ellen Bueno, integrante do grupo que coordena o projeto. O torneio, na verdade, ele surgiu de um conjunto de ideias da nossa coordenação, que é composto pelas meninas. São 5 meninas. O objetivo em comum nosso sempre foi o vôlei. Nós nos conhecemos há mais de 5 anos, todas, e sempre juntas e sempre no mesmo time. O ano passado, a gente começou a encontrar algumas dificuldades de pessoas comprometidas mesmo, não só porque ama vôlei, mas comprometidas com projetos. E acabou coincidindo que todas nós tínhamos o mesmo objetivo de conciliar um projeto de vôlei, que é o que a gente ama, que todas aqui amam, com um projeto social, porque fazer o bem ao próximo é sempre a melhor resposta para a vida, da gente.
E aí, com as conversas dessas, com os encontros nossos, que a gente quase todos os finais de semana as nossas famílias se reúnem, a gente decidiu criar um projeto que juntasse essas duas coisas que particularmente todas nós temos em comum. E numa dessas conversas a gente surgiu a ideia de ter esse projeto e passar para as instituições de Ponta Grossa. Por quê? A gente escutava muitas reclamações que tinham poucos torneios, que não tem estrutura, os torneios eram muito fechados para 4, 5 times e sempre eram os mesmos, não tinham um objetivo maior. E aí a gente montou esse projeto. Com isso a gente foi em todas as instituições que a gente podia, que todos os clubes, parceiros, os antigos patrocinadores do nosso time, que a coordenação é fundada pelo time do SFPG, que é o nosso, com uma parceria agora esse ano com o VAS e a Marmoraria, né? Então, fomos apresentar os projetos. E com o torneio solidário passado aqui do Clube Ponta Lagoa, a gente conversou com a Márcia e com o clube e eles apoiaram essa nossa causa. Então, a nossa ideia é fazer não só esse projeto da Copa das Estações, que será um torneio, né, por estação, mas outros torneios. A gente já tem agora que daqui a uns dias a gente vai começar a divulgar o mesmo Copa das Estações, só que para torneio de areia. Então, assim, tá super legal. Acredito que é o primeiro passo, assim, para que abram as portas para mais eventos que valorizem o esporte, né? E com isso, toda e qualquer etapa que tiver, sendo ela areia ou vôlei de quadra, a gente vai sortear uma instituição para estar fazendo doação. Então, o primeiro agora vai ser o Natal das Crianças e os próximos a gente vai estar colocando na nossa página no Facebook para o pessoal sugerir e estar fazendo sorteio qual será a próxima instituição que será privilegiada com os presentes, né? O projeto precisava de um espaço propício para a realização do torneio. Os contatos, a corrente do bem levou estas mulheres para o Clube Ponta Lagoa. E assim, criava-se mais uma parceria entre o tradicional clube e a comunidade esportiva. Aliás, uma ação que, para quem conhece, não é novidade. Na verdade, para nós, sendo bem sincero, não foi uma grande surpresa, porque o Ponta ele sempre está presente na maioria desses eventos que ajudam, né, a comunidade, a sociedade em geral. E a primeira opção nossa, mesmo a gente tendo divulgado esse projeto, foi dar evidência e preferência para eles que já eram os nossos parceiros, né? Porque todo e qualquer evento que a gente vai fazer, esse está sendo específico de esporte, mas eles já ajudaram a gente em outras causas, né? Então a gente chegou com o projeto aqui meio que já tendo a certeza que ia virar. A gente tinha uma possibilidade de não, porque envolve, né, ocupar a quadra deles aqui, pelo menos no final de semana, eles têm uma estrutura, uma programação, né? Então a gente ficou assim muito feliz, eles abraçaram a causa solidária principalmente. Então assim, para nós realmente não foi uma grande surpresa, porque esse clube ele sempre foi muito parceiro e ele sempre está presente nessas causas assim para ajudar o próximo mesmo e principalmente com o esporte. O Ponta é uma referência de estrutura, né, de esporte. E o foco desta edição do Torneio das Estações foi o de dar uma grande ajuda ao Papai Noel. Momento especial, momento único no coração de quem pratica boas ações. As equipes receberam a convocação para doar brinquedos. Tarefa dada, tarefa cumprida. E vejam só, com louvores. As doações ultrapassaram as expectativas. Na verdade, a gente até se surpreendeu, porque essa questão da arrecadação, para a gente amarrar mesmo com o esporte, a gente colocou como uma regra mesmo. Então, para a inscrição, seria exigido, de princípio, né, um brinquedo para cada atleta. Só que quando a gente criou o grupo isso já começou a fluir melhor. Então, a gente já teve alguns brinquedos que foram doados antes. Hoje a gente está com a caixa aqui, tem um pessoal que vai participar à tarde, então não chegou ainda, todo mundo trouxe, o pessoal está vindo ali colocando direto na caixa, então a gente parou de fazer até um controle, assim, talvez mais rigoroso, porque não houve a necessidade. Então o pessoal realmente abraçou bem a causa mesmo. O torneio 4 Estações contou com a participação de 7 equipes. Elas foram divididas em 2 chaves. A exemplo do que aconteceu numa competição recente, o que se viu foi uma participação maciça, que só não foi maior por causa da época do ano. Mas como se faz para chegar à idade veterana com um vôlei registrando tanta participação, tanto interesse? Ellen tem a resposta na ponta da língua. Isso se resume numa palavra só: amor pelo esporte, amor pelo vôlei. Só para você ter uma ideia, na verdade a gente tinha 12 inscritos, eu tenho até a relação. Por que a gente tinha mais inscritos? Porque seriam no mínimo 4 cidades de fora: Palmas, Paranaguá, Carambeí,
me lembro mais de cabeça, mas tinha mais times de fora, que é o time que a gente joga fora daqui. Esses times que participam aqui são mais times amadores, mas tem algumas meninas que são envolvidas, ou que já foram, a maioria delas também já foram envolvidas como profissional. Então, o que acontece? Isso cabe naquela primeiro comentário meu aqui na entrevista. O pessoal ama muito e a gente não tem isso aqui. Infelizmente, a cidade ainda está meio devagar nesse negócio. Então, todo mundo pede campeonato, pede torneio, só que daí faltava uma equipe para organizar isso e colocar isso mais para frente, porque o que a gente tem hoje é o Copa Cidade, que é o único que a prefeitura faz, e de vez em quando a UEPG lança um torneiozinho lá deles interno, que acaba tendo, se eu não me engano, no final de semana passado teve. Fora isso, a gente não tem mais campeonato aqui, então, como você mesmo comentou, vejo tanto de times que a gente tem, sem falar que, por ser final de ano, acabou vindo 7, mas a gente já tem uma ideia, por exemplo, nas próximas fases vai vir muito time, a gente vai precisar fechar o final de semana inteiro, porque o pessoal está vindo muito atrás, então a gente tem gente para jogar, só que falta mais apoio, falta mais gente que abrace isso, falta mais comunicação talvez, mas gente tem de sobra. Para a grande parte dessas mulheres, o torneio tem vários significados. Alguns deles já foram mencionados, mas o que falar desse prazer que traz tanta dignidade humana? O que falar de pessoas que praticam o bem, dentro e fora das quadras? Como explicar a junção de tantas coisas boas? Certamente, antes de se conhecerem as equipes campeãs, existe um troféu muito maior. A felicidade exposta no jogo e exposta nas ações. Isso é não sei nem o que dizer, é tipo um orgulho, na verdade. Eu até me emociono um pouco, porque eu sempre trabalhei muito, gosto muito dessa parte solidária, vem de mim, da minha família e das minhas amigas aqui também. E aí fazer isso junto com o vôlei, que eu amo, já joguei muito e ainda jogo, né? E agora tá organizando isso, então assim, é orgulho mesmo, orgulho da equipe que eu tô junto agora, orgulho de estar vendo esse resultado. É emocionante, assim, não sei explicar, assim, é juntar tudo aquilo que eu sempre quis numa vez só, mais ou menos, é isso. Tipo, tô muito feliz mesmo e muito orgulhosa, e eu sei que é o mesmo sentimento das minhas amigas, assim como da minha família, do meu marido, dos meus amigos, todo mundo tá muito orgulhoso, porque no início, assim, a gente já tinha uma ideia, mas a gente não sabia que esse retorno ia ser tão legal, então esse sentimento de orgulho realmente não tem preço. E assim encerrou-se mais uma etapa dos torneios solidários de vôlei feminino de Ponta Grossa. Dentro de quadra, o troféu de reconhecimento ao Clube Ponta Lagoa. Na classificação final, o SB terminou em 3º lugar. O Caramuru Master ficou com o vice-campeonato. E o título foi para o SFPG. E que venha 2019, e que venham mais conquistas, que venham mais gente querendo ver gente feliz. Parabéns aí a Ellen e também a todo o grupo de mulheres que estão envolvidas nesse projeto. Realmente uma coisa muito bacana. Essa questão solidária é um negócio assim fantástico. E, enfim, na verdade existe solidariedade porque não existe o trabalho correto dos governos, né? É assim há muitos anos e eu acredito que seja uma realidade difícil de se mudar. Daí ficam os bons corações, as boas pessoas, que além de vender saúde praticando voleibol, também dão essa grande lição de vida e eu tenho certeza que vai ter muita criança feliz nesse Natal. Belíssima iniciativa, Clube Ponta Lagoa mais uma vez abraçando essa ideia fantástica e olha a quantidade de jogadoras de vôlei veterano, vôlei master que existe em nossa cidade e também em outras cidades aqui da região. Eu tenho certeza que esse tipo de torneio veio para ficar. E 2019 teremos muitas edições e teremos muita gente sendo beneficiada com esse tipo de ação. Vamos falar um pouco de basquete em cadeira de rodas, o Paradesporto, a equipe dos Tubarões Copel Telecom MM. O time da nossa cidade faz nessa semana os últimos treinamentos visando a fase final do Campeonato Paranaense de Basquetebol. Foram 8 equipes que iniciaram a disputa do Campeonato Paranaense.
Houve uma primeira fase onde todos jogaram entre si. Essas 7 partidas foram divididas em 3 etapas que aconteceram desde o início do ano. E a equipe dos Tubarões, nessa fase de classificação, acabou terminando com a 3ª colocação e também com uma das 4 vagas para disputar o título da Série A do Campeonato Paranaense. Junto com os Tubarões, disputam, na verdade, temos o Kings de Maringá, que defende ou tentará o bicampeonato dessa competição, a Arpia da Fronteira de Foz do Iguaçu e também a DAP de Pinhais. São os 4 times envolvidos na disputa da Divisão A do Campeonato Paranaense, que acontece no próximo final de semana na cidade de Pinhais. Disputarão o título da Divisão B, são aqueles times que ficaram da 5ª colocação abaixo, as cidades de APAC de Cascavel, a equipe do BCR Castro e o Lobos de Guarapuava e o Moarama Tigre. São os 4 times que brigarão pelo título da Divisão B. O sistema da competição é Final Four, portanto nós teremos as semifinais, os jogos acontecendo no sábado e as finais acontecendo no domingo. O time dos Tubarões já entra em quadra nesse final de semana com a melhor campanha de todas as equipes nas competições oficiais no Paraná. Com isso aí, somam-se os resultados dos Jogos Paradesportivos do Paraná e também os resultados do Campeonato Paranaense. Acontece o seguinte, é que nos Parajapes, dos 4 times que estão disputando a final da Divisão A, nos Parajapes somente os Tubarões ficaram entre os 4 melhores. Aliás, diga-se de passagem, título para Ponta Grossa nos Jogos Paradesportivos do Paraná. Pinhais, equipe de Foz e Maringá não ficaram entre as 4 melhores colocadas. E os Tubarões, mesmo que obtenham ou fiquem somente na 4ª colocação, terão alcançado aí melhores resultados do que as 3 equipes, dando assim a condição de melhor equipe do Paraná nessa temporada. O título que aconteceu na cidade de Londrina realmente foi fantástico, com uma belíssima participação da equipe dos Tubarões, que agora levam, além do MM, LDPG, Fundesp, levam também o nome da Copel Telecom, patrocinadora da equipe, a empresa que está aí comprando, adquirindo o equipamento, todos os materiais de jogo. Importantíssima também essa condição para que a equipe tenha esse desempenho melhor ainda. O time dos Tubarões, que joga com material defasado há 5 anos, vai para o Campeonato Paranaense tentando buscar uma vaga na final. Diga-se de passagem, o Kings de Maringá é favorito, como era também nos Jogos Paradesportivos do Paraná. Mas o Kings de Maringá aparece agora como franco favorito da competição, time que tem uma campanha histórica, tem números expressivos, tanto de ataque como de defesa, e realmente o time que é lá do Eurides, comandado pelo Eduardo Cassol, chega como favorito ao título dessa competição. O time de Pinhais está um pouco descaracterizado, eu acredito que haverá a semifinal entre Tubarões e Arpia da Fronteira, será aí um dos grandes jogos, se não o melhor jogo da competição. As 2 equipes brigando por uma vaga na final. Então, no sábado, a equipe dos Tubarões MM Copel Telecom enfrenta a Arpia da Fronteira numa das semifinais e no outro jogo, Kings Maringá jogando contra a DAP de Pinhais, nesta que é a 6ª edição do Campeonato Paranaense de Basquetebol em cadeira de rodas, sexta edição, nessa em que o time dos Tubarões tem 3 títulos, a DAP de Pinhais tem 1 título e Cascavel, a Parque de Cascavel, tem 1 título. Portanto, por enquanto, a equipe dos Tubarões MM Copel Telecom é a maior vencedora, assim como é também a maior vencedora dos Jogos Paradesportivos do Paraná, com 7 edições, 5 títulos, 1 vice-campeonato e 1 terceiro lugar. Portanto, aí no final de semana, muita bola rolando na cidade de Pinhais, muita bola subindo ao aro, né, na cidade de São José de Pinhais, e a expectativa de que os Tubarões, a exemplo do que aconteceu nos Jogos Paradesportivos do Paraná, venham a ter também uma ótima participação nessa finalíssima, o time da nossa cidade que disputa a divisão de elite, o título da divisão de elite desta competição.
A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, muita coisa vamos debater aqui com Vinícius Albuquerque, ele que é o nosso comentarista do futebol. Muita coisa do Operário Ferroviário. Tem gente nova treinando já em Germano Krieger e também o Gersinho, que está no Rio de Janeiro fazendo o curso da CBF, vai estar conversando, uma entrevista que foi concedida na última semana lá em Vila Oficinas, falando tudo do Operário Ferroviário. Fique por aí. Família MM que vem pra ficar. Você vai aproveitar ofertas que são verdadeiros presentes. Smartphone Samsung J2 Prime por R$ 599,90. Só R$ 599,90. Lavador Electrolux gigante, 16 quilos, só R$ 1.699 ou R$ 169,90 mensais. Lojas MM. Compre na loja, no site ou baixe o aplicativo. Uau, 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 uau. Panificador e confeitaria Bom Gosto. Doces e salgados sob encomenda. Coffee break, eventos, almoço com prato executivo, lanches e o já tradicional rodízio de sopas. Venha saborear as delícias da Padaria do Beto. Panificadora Bom Gosto, Avenida Visconde de Mauá, 1307. Telefone 3229-1435. Para ir ao mercado, a Feira Fácil Delivery pode dar uma ajudinha. Frutas, verduras e legumes selecionados, frescos e de excelente qualidade entregues em sua casa. Peça já a sua cesta. Feira Fácil Delivery, 3027-7099. O mundo mudou e o CEPAM continua crescendo. Mais espaço, novas salas, um novo colégio. Porque fundamental é ser bilíngue. CEPAM para ensinar mais e melhor. A eficiência é a essência da natureza. E por isso é uma fonte de inspiração para nós da GEMAD. Uma pequena semente plantada há quase 3 décadas atrás. Hoje é uma empresa líder de mercado, com mais de 70 lojas e faturamento anual de mais de R$1 bilhão. A natureza nos dá tudo o que precisamos através da sua eficiência. Para agradecê-la, só precisamos respeitá-la. GEMAD. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. E olha, a assessoria do Operário Ferroviário chamou a imprensa de uma forma geral na última semana para uma fala aí do Carlinhos Cegonha, ele que é um dos diretores do grupo gestor de futebol do Fantasma, e também do Gersinho, que já está no Rio de Janeiro fazendo o curso da CBF. E nós dividimos a entrevista em blocos para que a gente possa, junto com o Vinícius Albuquerque aqui, a gente trocar uma ideia. Vinícius, mais uma vez, obrigado por tua presença aqui conosco. Você, mais do que ninguém, uma pessoa que vive o Operário Ferroviário e vive o futebol de uma forma geral. Você sim esteve lá dentro das 4 linhas como profissional, né? É bacana estar recebendo você aí para a gente desenvolver um pouco, colocar o telespectador ao par do que está acontecendo nesse momento em Vila Oficinas. Boa noite. Boa noite, Benhur. Boa noite, pessoal de casa. Realmente, né, Benhur, acho que o momento agora é esse de estruturamento para a próxima temporada. A gente vê que realmente algumas coisas vêm se mudando, principalmente a questão estrutural, né, do clube. Então isso é legal, que vê realmente que o Operário está nesse objetivo de melhorar suas estruturas, né, físicas, técnicas. Assim também tem sido com alguns jogadores, né, que estão sendo feito esse cuidado. Então a gente vem acompanhando, que a gente já sente falta, né, dos jogos e daquele como foi bom, né, esse ano todo, mas esperançoso que o próximo ano ainda vai ser ainda melhor. E não tenha dúvida, né? Se é uma coisa que não vai faltar em Germano Krieger em 2019, são jogos de futebol, né? O Operário tem um vasto calendário, inclusive
Essa é uma das grandes razões para que o Fantasma tenha atingido o número de 6 mil sócios torcedores aí na última semana. Notícia muito comemorada, né? E o Fantasma mostrando que a cada dia mais com esse trabalho do Álvaro, do Joelce, toda a sua diretoria, tem condições de buscar mais ainda, né? Eu acho que é uma expectativa muito grande nesse sentido, né? Talvez até uma expectativa que cresça com a proximidade do início do Campeonato Paranaense, né? Com certeza, Bruno. Isso sempre foi assim, né? Dentro de todos os anos que tiveram até agora no Operário, a gente sabe que quando se aproxima a fase mesmo do campeonato, é aí que os sócios realmente, novos sócios se tornam, né? Então, há realmente um engajamento maior, o interesse, então, porque se aproxima mesmo dos jogos, né, do campeonato. Só que isso também não quer dizer que hoje a diretoria não vem se mobilizando e principalmente o torcedor não vem dando sua resposta. A gente vê todos os dias torcedores nas lojas, muito motivados com os produtos que o clube tem oferecido, produtos oficiais, né, com licenciados, no caso, para a equipe do Operário. Então, isso vê que realmente o Operário tem se preocupado com isso, não só simplesmente em receber, no caso, a mensalidade, né, do torcedor e não investir. Então, investe mesmo nesse sócio, que é realmente importante, é fundamental, não só para o Operário, mas como qualquer outra equipe no Brasil. A gente sabe hoje que times que são bem estruturados precisam de um sócio torcedor junto, acompanhado. Então, isso vem acontecendo no Operário e isso é legal, porque mostra realmente que a torcida, por mais que não tenha, são quase 2 meses, é isso? Sem jogos, mas continua a fidelidade, continua realmente os torcedores buscando. Teve evento, né, comemorativo com o show agora que teve aí semana retrasada, então também mostra realmente que o torcedor fez valorizar. E isso é legal, só tem que crescer o Operário, o torcedor, né, que vai ter alguns jogos também de pré-temporadas, que já todo mundo está começando a desenhar isso aí. A gente sabe que agora a tendência é só melhorar. Se até agora foi bom, você muito bem lembrou agora que o ano que vem ainda melhores jogos terão, né? Vem pela frente uma primeira divisão do Campeonato Paranaense, com equipes aí do cenário que a gente já conhece, e o Campeonato Brasileiro da Série B, né, Bruno? Quem diria a gente poder acompanhar isso? Quem diria 3 anos atrás que a gente ia estar falando disso hoje, né? Quando a gente começou, né? A gente brinca que a gente sempre foi pé quente, desde o começo a gente acompanhou, essas etapas foram sendo concluídas com sucesso, e o ano que vem a gente espera que seja um ano como esse que passou e como os últimos anos, de muito sucesso. Vinícius, você que volta e meia está lá no Germano Krieger, o que efetivamente está acontecendo dentro da estrutura física hoje lá em Vila Oficinas? O principal cuidado que a diretoria vem tendo é realmente com o que é importante ter e que você precisa realmente de liberações, né, que é o Corpo de Bombeiro, então com a estrutura do próprio estádio, mas a prioridade agora realmente foi a iluminação do estádio. Então a gente sabe que foram feitos alguns orçamentos, né, uns realmente muito fora do que era até então estudado para gastar, né? Porque realmente teria que ser feito, isso era ponto, isso era o consenso de todos. Mas aí depois que foram feitos os orçamentos, o pessoal um pouco meio que se assustou, foram feitas outras pesquisas também com empresas aqui local, o que é muito importante. Tentar privilegiar, né? Vide o que aconteceu também em Cuiabá, né? A gente sabe isso aí, aquela energia pode acontecer. Então, quando você tem uma equipe mais próxima daqui, né? Eu acho que é importante para você ter uma manutenção melhor, ter um cuidado melhor, assim como foi em Cuiabá. Mas enfim, então, como essa mudança, para você ter uma ideia, hoje o Operário tem acho que 100 lumes, né, na voltagem ali da amperagem, no caso, para a iluminação, e vão ser aumentados para 900. Então, a iluminação que hoje é precária, mas até então foi sempre utilizada, vão ser 9 vezes melhoradas, né? Então, a gente sabe que realmente, segundo a gente tem informações, que vão ser, essa iluminação vai ser uma coisa muito impactante e que vai melhorar também o nível dos jogos, né? Por que não? Porque a gente sabe que às vezes isso atrapalhava até de quem está assistindo. Contribui muito, né? Então a prioridade é essa. Junto a isso, vem também se fazendo estrutura, mudanças nas estruturas de vestiário, né? Do próprio arquibancada, foi ali no Sócio Ouro, atrás, no caso dos bancos de reservas, foram diminuído o espaço entre as cadeiras, então isso está sendo feito, no caso, um agrupamento ainda maior para que possa ainda caber ainda mais sócios, porque só torcedores certos hoje são 6 mil, mais de 6 mil, né? 6 mil foi há 2 semanas atrás, quando o Joelson deu essa notícia. Então a meta é para 8 mil até o começo do Campeonato Brasileiro,
Então a gente sabe que aqui um tempo o estádio Germano Krieger vai estar repleto de sócios torcedores, o que é muito bom, né? O que é fantástico mesmo nos dias de hoje. E o mais importante é saber que a diretoria e o clube têm se preocupado e dado esse aporte para o sócio torcedor. Não tenha dúvida. Mas olha, na última semana, a diretoria do Operário chamou a imprensa para que o Gersinho e o Carlinhos Cegonha pudessem falar algo. E, como eu disse, a entrevista está dividida por blocos e o primeiro tópico abordado nesta coletiva foi sobre o caso Simão. Muita conversa, mas de oficial somente o Avaí, o clube realmente que se manifestou interessado na contratação do Simão. Veja o que o Gersinho, que a comissão, falou sobre esse assunto. O Simão é jogador do Operário, né? Despertou interesse de algum clube, como em outras oportunidades, outros jogadores também, né? Pelo ano que fez, né? Pelo desempenho que teve. Então isso é uma situação normal, né? Agora tem contato com o clube, até qualquer outra informação que a direção me passou, que o Simão segue, né? Até alguma coisa diferente, né? Então a gente está trabalhando em cima disso. O atleta já conversei com ele também, o atleta está bem tranquilo, está trabalhando, deixando sua parte. Se acontecer uma saída, aí sim a gente vai pensar em outro goleiro, senão não além daquele que a gente já pensa para o ano que vem, né? Para vir somar, mas eu acho que é uma situação natural, não tem nada resolvido, né? Tem muitos boatos, né? Existe realmente interesse, mas tem muitos boatos de coisas mais avançadas que não existe, né? Existe hoje um interesse, o atleta tem contrato, o clube tem as suas aquilo que o clube pensa para liberar não só ele como qualquer outro atleta. Se o clube interessado ou alguém fizer o que o clube quer, aí se libera o atleta, senão segue. Foi isso que a direção me passou. Depois o Carlinhos pode explicar melhor para vocês aí a palavra da direção, mas é isso que chegou para mim como técnico. Saiu que tem uma enxurrada de propostas pelo Simão e não é verídico. Para o Operário chegou uma proposta. Uma proposta do Avaí, e a proposta na segunda-feira foi levada em diretoria. A diretoria estipulou algumas situações para caso ele saia. Eu acho que o Operário não pode mais vir toda hora ficar revelando o jogador e sair sem ter um benefício para o Operário. Então, a gente fez sim, né? Mas como assim? O Simão também no ano passado, ele nos ajudou, e no momento contra o que teve a proposta do Fortaleza, o Álvaro negociou com ele a permanência dele e falou que se tivesse uma coisa futura boa para ele tentaria fazer o melhor. O Álvaro está negociando, teoricamente, mas digamos que nada vai ser imposto para o Operário. Ninguém vai vir aqui tirar jogador do Operário que tenha contrato, mas sim, né? Então, o Operário fez uma proposta daquilo que acha justo, até para ficar com algum direito de imagem, um direito futuro na negociação, e até agora não tivemos o retorno. Isso que eu falo 10 horas da manhã, que foi a hora que eu falei com o Álvaro. Então, é simples, chegou uma proposta, mas não dentro daquilo que o Operário quer. Liberar o jogador de graça nós não vamos, né? Então, o resto é aquilo que eu falo. O ano passado a gente falou uma situação do Quirino que aconteceu, ele estava em negociação. O Álvaro daqui 10 minutos pode chegar para nós, eu acertei. Mas até às 10 horas da manhã o Operário fez uma proposta e, pelo que a gente sabe, se eles pagarem aquilo que o Álvaro falou, a gente iria liberar e ficar com a porcentagem do passe dele. Caso contrário, não. E tanto essa situação como a do ano passado, não tem contato nenhum de clube para clube. São Isso. Empresários que tentam colocar o jogador. Tentam colocar o jogador. Clubes, né? Não tem contato do Avaí. O Avaí não ligou para o Operário. Aí os caras ficam negociando e colocando um monte de celeumas, né? Então, não houve. O Avaí não ligou para nós. Quem ligou foi o empresário. Só quem ligou foi o empresário com essa situação do
Avaí. Se o Fluminense vier, vai ser negociado com o presidente, com toda a diretoria, dentro dessas cláusulas que o Operário quer. O Operário quer um ressarcimento daquilo que foi investido na pessoa dele e uma preferência que ele talvez vá para um time do exterior, daí sim a gente ter uma participação. Sabe o que acontece, Baio? É que hoje em dia o mercado do empresário cresceu muito, né? Então o atleta se destaca aqui, 4, 5 pessoas oferecem esse atleta em vários clubes. Entendeu? Então não é interesse do Fluminense ou do Avaí. São empresários que estão procurando negociar o atleta com... E ele só ganha nas transferências. Exatamente. Só que o Eric, o Operário não tinha como... Exatamente. Né? E a gente aprendeu com o Eric, porque nós tínhamos a palavra do Eric, tivemos a palavra do pai dele, tivemos a palavra do empresário dele e virou em nada. Então, nós agora estamos melhorando, estamos fazendo com que a coisa ande. Então, o que for fora isso aí, não está correto o que estamos falando. O Carlinhos, ali no final da fala dele, ele comentou, fez uma menção, uma situação muito interessante. Aprendemos com a situação do Eric, né? Parece-me que o Operário vive um outro momento, um momento diferente, também nesse quesito bastidor, né? Mas o que você acha que pode acabar essa história do Simão aí? Ali o comentário é contato de empresário com empresário. Como é que fica a cabeça do jogador nesse momento? Eu falo com muita autoridade, porque tive... Né, você viveu isso, dos dois né? lados, vivi isso, né? Eu até tive empresários muitos empresários que tentaram me empresariar, então eu nunca achei que era o momento certo. Quando eu achei que seria, acabei assinando com um empresário que, enfim, não me ajudou. Mas assim, é muito simples e fácil de ser resolvido, né? Na questão do Eric, até para salientar, não tinha muito o que o Operário fazer porque não era jogador do Operário. O contrato era feito por empréstimo do PSTC. Então foi falado, foi apalavrado, mas naquela época também não tinha como o Operário propor um contrato. Até foi feito isso, mas ele também não tinha como assinar porque ele tinha que primeiro ver qual é o que o PSTC queria. Assim como funciona agora o caso do Simão. Primeiro, quem tem que decidir é o Operário. O Operário tem a prioridade, teve, né, todos esses anos aí investindo, né, na carreira do Simão, o que ele fez, né, foi tudo em função do que o Operário oportunizou. O Simão reconhece muito bem isso, ele é muito lúcido, a gente tem algumas informações que ele está também incomodado com essa situação, porque ele, o que fica bem claro, não parte dele isso, e sim do empresário. E a gente sabe como é o torcedor, emocional, né, paixão, e acaba aqui até confundindo isso e até cobrando ele. Até tem recebido cobranças na cidade, no mercado, com sua família, que não tem nada a ver com isso, né? Então tem que deixar muito bem claro que não parte dele isso. E sim do empresário, né, que aí no caso tenta colocar uma situação pensando na parte financeira, que é para isso que eles estão, né, e para isso que eles vivem mesmo, né, através dessas negociações, que é a parte do empresário que cabe a ele, mas de uma forma que propondo o que o Operário nunca teve e agora vai ser mais do que normal. Agora a vitrine vai ser diferente, jogadores vão vir, vão aparecer com contratos menores, outros maiores. Então, o que é de oficial? Simão é jogador do Operário até novembro de 2019, correto? 6 meses antes, ele tem direito a fazer um pré-contrato com qualquer outra equipe que possa ter o interesse, né? Avaí ofereceu menos do que é a multa rescisória dele, algo girando em torno de 2,5 milhões, né? Figueirense também, o Avaí também ofereceu alguns jogadores de contrapartida, pelo que a gente detecta que possa, é o que geralmente os clubes fazem, né? O Operário não tem esse interesse, o Operário está com o plantel pronto, né? O Jairzinho e a direção tem muito tranquilidade em relação a isso. O Operário não vai em busca de jogador, porque o Operário, as contratações são pontuais, são jogadores que possam realmente suprir aqueles que não estão mais aqui, como foram jogadores que saíram agora no final do ano. Então, acho que essa situação assim, ao mesmo tempo, ela é fácil de ser resolvida, mas é que criam inúmeras situações, assim como eu tenho também alguns amigos no Rio de Janeiro que também comentaram que é dada como certa a contratação do Fluminense, mas a gente tem visto aí o Fluminense com jogadores aí se tornando público uma coisa que é interna, que é salários em atraso, que é falta de pagamentos na questão de premiação.
Então, quer dizer, se um clube que não honra com os compromissos que tem hoje, como é que vai estar vislumbrando, de repente, uma negociação e uma compra de um jogador aqui de um outro clube? É difícil. Então, os clubes ainda vêm aqui achando que vai ser bom para o atleta, né? Então, falam muito sobre isso, mas como bom para o atleta? O Operário que oportunizou, o Operário colocou esse jogador na vitrine, tem que ser bom primeiramente para o Operário. Né? E mesmo porque bom para o atleta é bom ambiente de trabalho, boa estrutura, pagamento em dia, família feliz. Exato. Isso aí é o que conta, né? Com certeza, e foi o que até, né, o empresário comentou, ele vai para time maior, mas maior. Né? Não existe isso, maior é maior. Maior e volta quebrado, né? Justamente. Maior e volta quebrado, né? volta estressado, o cara já não rende, né? A gente percebe isso, a própria equipe de vôlei aqui do Caramuru, hoje já surgem boatos fortíssimos de salários atrasados e tudo mais, o time com 8 derrotas na Liga Nacional não consegue decolar, enfim, com certeza tem algum peso nessa história. Mas você acha que o Simão, ele está com a cabeça boa no final da história? Para finalizar, era isso mesmo que eu queria dizer, porque a gente até teve, no caso, conhecimento que ele queria se tornar, até quando resolvesse a situação, que a gente tem informação que seja amanhã, né, que realmente tem essa proposta, aceite ou não da negociação, porque como foi falado na coletiva de imprensa, foi feita uma proposta, né, daquilo que o Operário pensa em ter o jogador, e se for, no caso, confirmado aquilo, ou uma contraproposta que possa pintar do lado de lá, vai ser negociado, e pode haver o sim ou pode haver o não, que a gente pensa que pode ser amanhã. Né? Olha, então exato. Pode estar estourando aí, finalizando, né? Porque isso, precisa também ter um desfecho, até incomoda, né? O próprio jogador fica incomodado, mas ele está muito tranquilo. Ele falou que a preocupação dele é estar aqui, né? É começar o campeonato bem, se preparar melhor do que ele se preparou esse ano, né? Então a gente vê que ele é um cara muito tranquilo também, reconhece o que o Operário fez e pensa só nisso. Então acho que isso que é mais importante, todo mundo está tranquilo do que for o melhor. Claro, a gente quer o melhor para o Simão, né, que a gente já teve aqui no nosso programa também, né, comentando, viu, né, a pessoa que é profissional, que merece, dedicado. Sim. Ele é o grande culpado disso tudo, né, porque realmente ele fez o merecer, né, Ber? O trabalho dele foi reconhecido, então isso é mais do que normal. Agora, Operário nesse outro cenário, num patamar maior, isso vai ser mais do que normal, jogadores assediados, negociações, só que, é claro, os contratos são para serem cumpridos, né? E realmente é isso que a gente imagina, de que realmente esse grupo gestor cresce a cada dia, né? Além de ser um grupo inteligente, cresce e amadurece a cada dia. Outra situação abordada na entrevista é sobre as especulações de jogadores que estão sendo contratados, né? Quem falou sobre isso foi o nosso amigo Carlinhos Cegonha. O Sandro teve em Ponta Grossa, teve conversando com algumas pessoas aqui, mas não existe nenhum contrato oficial ainda com ele, porque... Primeiro porque ele tem um contrato em vigência na Tailândia, na Malásia, então ele tem um contrato, a partir do momento que ele ficar, se ele for lá e desfizer, hoje, para você ter ideia, o Sandro ganha muito dinheiro lá na Malásia, tem negócios lá, então se ele se desfizer lá e vier para Ponta Grossa, for levado o nome dele a hora que ele estiver disponível para a comissão técnica avaliar, fazer os exames clínicos, ver se ele está apto, se abre negociação. Por enquanto não tem negociação com ele. Matheus Anjos? Matheus Anjos não tem negociação com o Matheus Anjos ainda. Foi um nome sugerido. O Gerson, ao contrário de muitos treinadores, é um cara ético. Ia procurar pelo treinador do Atlético. Quando o treinador do Atlético estivesse numa condição que não fosse na final do campeonato, para ver se o Matheus Anjos também, tem mais um outro jogador, iria fazer parte do sub-23 dele para o ano que vem. Caso não, o Operário ofereceria, tentaria fazer alguma conversa com eles, mas por enquanto não tem nada. Quanto ao Alan Vieira e o Jardel, os dois se apresentam semana que vem. Ainda o dia ainda está para ser definido aí, entre dia 10 e dia 15. Provavelmente nós vamos esperar o Jarcinho voltar do curso que ele vai fazer na CBF. Eles devem ser apresentados para vocês no dia 17. Na verdade o Jardel já treinou hoje, né? Tá faltando só mais esse outro atleta contratado, que vai se juntar àquele grupo que ficou, né? Por enquanto, então, são oficialmente 2 atletas contratados, né, Vinícius? Exato. Para repor também, como a gente comentou no comentário anterior, né, Bruno? Essa reposição dos atletas que saíram. Então, muito se especula quem chega, quem sai. Isso é simples.
uma questão de lógica, vai repor aqueles atletas que saíram. Então a gente teve algumas situações, como o caso do lateral, né, o ano passado, esse ano no caso, que acabou saindo. Então foi, né, a condição do Alan Vieira, que também já vinha tendo uma negociação há mais tempo, foi se arrastando. Alan Vieira veio para brigar por posição, né? Vem, ele jogou também contra, né? Fez um bom papel pela equipe do Santa Cruz, também jogou no Londrina, um jogador já também, apesar de 26 anos, né? Mas ele muito rodado, muito experimentado também, então vem para brigar com a posição com o Peixoto, o que é importantíssimo, né? Até para a própria evolução da equipe. Todo mundo em alerta. Com certeza. E aí o Jardel, que já se apresentou hoje, já treinou também na academia com a equipe, então vai ser apresentado também à imprensa, mas são jogadores que também vieram para somar. O Jardel até, eu falo também um pouco, porque acompanhei principalmente a reta final dele pelo Londrina, um jogador que chega credenciado para também demonstrar suas características para o Jairzinho, e ele, como é um treinador muito estudioso, com certeza analisou bem, e porque principalmente nesse momento surgem muitas propostas, empresários querendo colocar jogador todos os dias, e bastante jogadores. Então você tem que ter um equilíbrio, né? E principalmente um sangue frio para analisar realmente o que aquele jogador pode ser utilizado dentro do plantel. Então o Jardel vem com essa característica de um jogador de meio campo, né? Que marca, mas também que se apresenta, tem um bom passe, lançamento, né? Bate em bola parada também, ele tem uma boa precisão. Então é mais também uma opção que o Jairzinho pode contar nesse meio campo recheado, né, de jogadores bons, como a gente já tem, né, no Operário, mas que realmente, quando tem jogadores de qualidade, isso é importante, porque quem chega quer mostrar serviço, e quem já está quer mostrar ainda mais para poder ser merecedor da posição. Então isso no futebol é importantíssimo, né, aquela sombra, como a gente diz. Então são jogadores que chegam aí também com um certo nome, né, então a gente espera que realmente para a equipe do Operário seja importante, e principalmente entrando na filosofia, né, que a gente percebe sempre quando os jogadores novos chegam, o quanto eles valorizam realmente o espírito do Operário, né? A gente tem algumas conversas com algumas pessoas que comentam sobre isso, que esse grupo que o Operário conseguiu montar desde 2014, no final de 2014 que conseguiu, né, o 2015 ser campeão, essa base que foi mantida, isso é fundamental para quem está chegando também ter uma segurança, né? E saber como as coisas funcionam com trabalho, muito trabalho, né? A gente vê aí 3 semanas de pré-temporada e os caras treinam demais, Bruno. Então isso faz com que todo mundo esteja ali e queira ainda mais. Então isso é legal, isso é bacana, e tomara que esses jogadores venham aí a somar nesse plantel que já é qualificado do Operário. E mantém essa filosofia, né? Que o Operário vence não porque tem um time, mas porque tem um plantel. É jogador levando cartão, é jogador lesionado. Isso aconteceu no Brasileiro da Série C e o Fantasma se deu bem com essa situação. Um dos tópicos abordados na entrevista da última semana foi sobre a dispensa do Thales. Há 2 ou 3 semanas atrás, a comissão técnica anunciou que iria subir 3 ou 4 jogadores do Sub-19 e o Thales, por causa da idade e por não ter um time Sub-23 do Fantasma, acabou sendo dispensado. E o Gersinho foi questionado sobre essa situação. O Thales é um atleta que realmente se destacou, né, na equipe Sub-19 do Operário, que fez uma grande campanha. É um atleta que eu coloquei para jogar no Sub-23, dei oportunidade para ele, a primeira oportunidade para ele no Sub-23 em 2016, ele foi muito bem. Né? Já no Sub-23, no ano seguinte, ele já não conseguiu manter aquela performance. Por isso que a gente optou pelo Eric em relação a ele para o ano de 2018 no elenco profissional. Né? E entendimos que o Eric estava mais preparado do que ele para o ano de 2018. E aí ele, com contrato no clube, né, começou a jogar o Sub-19, era o atleta mais velho, né, de todo o elenco, por isso que era o capitão da equipe. Entendemos que ele se destacou, né, realmente em alguns jogos, mas dentro daquela necessidade que nós temos para a equipe profissional, com parâmetro com os atletas que a gente tem nas posições, a gente achou que ele ainda não estava preparado, né? Então foi por isso a escolha.
Entendo que, como ele era 2 anos mais velho que a maioria dos atletas do Operário e das outras equipes também, né? Por isso que ele se destacou, era o atleta mais velho em praticamente todos os jogos que jogou. Então, o Operário hoje optou em subir os atletas que tenham a condição do ano que vem ainda jogar na base, né? Para ter esse paralelo aí de treinar com o profissional, quando não for utilizado, jogar na base. Dentro da nossa avaliação com os atletas que nós temos hoje no elenco, o Thales ainda está atrás de todos eles na posição. Então, como não seria um titular da equipe, não seria um eventual substituto de algum atleta imediato, né? Então, não seria justo com o atleta também a gente deixar ele apenas treinando aí sem poder jogar em nenhuma condição. Então, a ideia foi também pensando no atleta, né? Dele ter uma sequência em outro clube, para poder, de repente, pegar um clube de expressão menor e ter uma continuidade maior. É um atleta que eu acredito que tem potencial, já mostrou isso, né? No Sub-23. Então, essa escolha foi feita dessa maneira. Nós optamos por atletas que ainda possam integrar a equipe de base no ano que vem, que estejam treinando com o profissional, não sendo utilizados, não sendo relacionados para jogos, que eles tenham uma competição para jogar. Se o Operário hoje tivesse uma equipe Sub-23, o Thales ficaria, porque ele não jogando na equipe principal, ele teria idade para jogar no Sub-23. Como não temos essa categoria, né, e temos só o Sub-19, não tem idade, acredito que ele jogaria muito pouco no ano, né, e aí não seria proveitoso para ele também apenas permanecer no Operário e não ter competições para jogar. Então, essa foi a nossa ideia, a nossa escolha. Se nós tivéssemos outros atletas em final de contrato, ele não foi, o Thales não foi rescindido o contrato dele, né? O contrato dele vai vencer e não vai ser renovado, né? Então, se nós tivéssemos outros atletas com a mesma idade dele, nós também teríamos a mesma avaliação com os mesmos critérios. Como não tem, né? Só ele que era o 98, os demais são todos 2000, 2001. A gente optou em trabalhar dessa maneira e também para o atleta ter uma sequência aí para qualquer outro clube que ele for. É o funil do esporte, né, Vinícius? E o Thales realmente ele joga hoje numa posição em que o Operário está muito bem servido e ele vai ter que rodar um pouco aí no futebol, pegar mais maturidade, né? É um bom jogador, mas diante do plantel que tem aí fica complicado. Essa mudança de categoria é o que derruba o jogador, né? É isso mesmo, é aquela fase da transição, né, Bruno? Então a gente sabe que isso acontece, né? É mais do que normal, então a gente sabe, como o Gerson bem comentou, que realmente ele está no momento que ele ainda está atrás na posição dos jogadores que hoje o plantel profissional tem. Não tem a categoria de base que ele possa estar jogando, porque esse é um fator que realmente faz a diferença. Quando o jogador está ali no mesmo ritmo, né, jogando, mantendo, ainda por mais que não seja na equipe profissional, mas numa outra equipe de baixo, ele ainda consegue, né, manter o nível, né, técnico, físico, tático também, que impõe para quando ser preciso para fazer um jogo na equipe profissional, ele possa estar à altura. Então, ficou bem claro, ficou também nítido, né? Acho que importante vai ser para ele, né? Para ele mesmo vai ser importante ele evoluir, crescer, passar por outros lugares e, de repente, por que não, voltar aqui num momento diferente para que possa realmente fazer a diferença. Muito bem. No meio dessa preparação aí do Operário Ferroviário, já foram anunciados aí alguns jogos amistosos e o Gersinho foi questionado sobre essa situação de quem vai lançar a campo, como é que vai se comportar esse time que está se preparando primeiramente para o Campeonato Paranaense da principal série aqui do nosso estado. Veja. Assim, a gente está num processo ainda, né, de pré-temporada. Então, para ser sincero, assim, Letícia, não estou imaginando ainda a equipe para esses 2 jogos, né, nesse momento. Agora, é claro que os trabalhos estão muito bons, né, estão me agradando, estão superando as expectativas, né, a nível de comprometimento, de qualidade técnica dentro do trabalho. Então, isso sempre é satisfatório, você vê que você está no caminho certo. Não tem muito que no momento, né, acho que o grupo remanescente vocês todos conhecem aí características de atletas, aqueles atletas que jogaram mais, aqueles que não jogaram tanto. Vão chegar alguns reforços aí, como o Carlinhos já colocou, a partir da semana que vem, vão ser inseridos no trabalho, né?
Mas a ideia para esses jogos, os primeiros jogos amistosos, vão ser colocar 2 equipes, né, para proporcionar todos jogarem um tempo aí, pelo menos 45 minutos, para a gente, não é avaliar ninguém, mas é dar alguns minutos aí de jogo, né, dentro do processo todo de treinamento que a gente está fazendo agora. Então vai ser importante para eles, para a gente condicionar eles melhor. Então, nesses 2 jogos aí, a ideia independente ainda de eu não ter pensado a formação, né, mas a ideia é 2 equipes, uma 45 e outra trocar todo mundo no intervalo, no jogo do dia 19, no jogo do dia 22 também. E aí sim, aí para o dia 19 a gente já vai alterar um pouquinho, já vai estar com um pouco mais de trabalho tático aí, já quero experimentar uma variação de posicionamento já dentro daquilo que a gente vai pensar para o ano que vem. Então, a princípio, para os 2 primeiros jogos, manutenção daquilo que a gente fez no ano de 2018, 2 equipes em cada trabalho, e a partir do terceiro jogo treino aí que a gente confirmar no dia 29, já está confirmado, né? Não sei se já passaram para vocês isso. Não, novidade. Contra o Sub-23 do Atlético Paranaense. Quando vai ser? 29. Um sábado pela manhã no CT do Caju. Sub-23 do Atlético. Isso. Então, só depois tem que confirmar bem. Antes daqui a gente tem que ver com o Paulo se é Sub-23 ou Sub-20. Eu não tenho a certeza. Pode ser que seja Sub-20. Eu acho que até que é Sub-20 que vai para São Paulo, mas tem que confirmar. Então, a partir desse terceiro amistoso, do dia 29, aí sim a gente já vai pensar uma variação um pouquinho diferente para utilizar ela no jogo treino, ver como é que a equipe, como os atletas vão se portar. Então, esse é o que a gente está pensando aí, e reforçar que a gente está muito satisfeito com o trabalho, com o rendimento dos atletas até o momento. Nesse momento, Vinícius, eu acredito que o treinador ele não deva pensar no resultado numérico de uma partida amistosa, mas é o resultado de saber se os jogadores estão se mantendo, e a questão de avaliar esse grupo aí, o Gersinho conhece de A a Z, Z a A, né, em qualquer situação, né, mas é importante que os atletas, né, se mantenham ou tenham pelo menos um ritmo legal, né? Em forma, né, Bione? Ritmo de competitividade, né, digamos assim, porque você treinar também ali contra o seu próprio companheiro durante muito tempo, por mais que seja coletivos, acho que nem foi nem é nenhum caso, né? Chapa, né? Chega uma hora que você já sabe onde ele vai, o adversário vai te encontrar, então isso acaba atrapalhando um pouco a evolução, né, da equipe, e tecnicamente e individualmente, né? Então acho que chega numa hora boa, né, os amistosos que foram feitos, e principalmente por assim, pelo menos colocar realmente a equipe para poder rodar, como ele comentou, isso ele já fez o ano passado, e penso que vai ser assim também agora. Ele vai colocar equipes ali alternadas, né, sem aquela coisa de titulares e reservas. Acho que isso agora é o que menos importa, assim como os resultados também, né, não é uma situação que agora, claro, é importante sempre vencer para dar confiança ainda maior ao trabalho, mas agora o que realmente importa é colocar esses jogadores em atividade, né, fazer com que até o que vem trabalhado nos treinos possa ser colocado dentro do campo contra um adversário diferente, que não sabe como é que é a característica, para poder atacar, para poder se defender também. Então, acho que isso é importante. Como você bem comentou, chega num momento bom para que possa realmente colocar os jogadores para poder fazer essa rodagem, né? Eu acredito que mais alguns nomes serão anunciados aí antes do início do Campeonato Paranaense, né, Vinícius? Mas você acredita que o Operário ele inicia com um determinado plantel, o Campeonato Estadual, e ele termina já com algumas peças visando o Campeonato Brasileiro? Totalmente satisfatório. Eu acho que hoje o plantel do Operário, acho que é a única equipe hoje que, se começasse no próximo domingo o campeonato, que teria uma equipe pronta para poder jogar, seria a equipe do Operário, né? Até porque manteve a sua base, que também está chegando alguns jogadores, e a informação que a gente tem é que está sendo muito avaliado alguns jogadores que possam chegar, mas também acabou agora a Série B, acabou a Série A também, alguns jogadores que interessam, né? Então é mais do que normal, né? Isso faz parte. Eu acho que dentro do Campeonato Paranaense é essa equipe que possa realmente ter um ou outro
alguma outra contratação, né? A gente sempre percebe o Gersinho muito atento ao mercado também, às situações de contrato, que alguns jogadores também estão rescindindo em algum clube ou também não está satisfeito onde está. Então, realmente ele procura saber sobre isso. Mas acho que hoje o Operário realmente tem, né, um aporte bom com os jogadores que ficaram, uma base boa. Então, o que deixa a gente mais tranquilo é isso, que sempre são situações pontuais e jogadores que possam realmente fazer a diferença. Quem tiver que chegue, não importa qual é a posição, tem que vir para cá realmente para ser diferente, né? Bons jogadores, ótimos jogadores a gente já tem aqui. Então, né, tem que ser jogadores que realmente venham para fazer o seu contributo ainda mais do que o Operário já teve. Então, acho que é muito tranquilo. Esses amistosos que vão vir aí também vão demonstrar isso, né? Pegam equipes que também vêm num momento diferente. Então, acho que com o tempo aí agora, no final do ano e começo do ano que vem, possa ter alguma outra contratação, mas acho que não é uma questão que vai influenciar muito, principalmente no começo do Campeonato Paranaense. Acho que a equipe que está agora, o plantel que tem hoje é suficiente realmente para fazer uma boa campanha. Como a gente vê também alguns times aí de Série A, né? O próprio Paraná vai ser começar do zero, né? Jogadores. Curitiba, a gente viu como foi mal no Campeonato Brasileiro, né? O próprio Atlético, esse time que está na Sul-Americana, nenhum dos jogadores vão estar jogando no Paranaense. O Londrina também, a equipe de Londrina, o Sérgio Malucelli, que é o gestor, e mais alguns jogadores foram para São Paulo, vão disputar o Campeonato Paulista. Então a gente sabe que dentro disso aí o Operário entra forte e entra como um dos principais candidatos ao título, ao bi, né? Muito bem. Operário Ferroviário que essa semana treina sem o seu comandante maior, sem o Gersinho, que está no Rio de Janeiro fazendo o curso da CBF, né? Existe uma sequência a ser cumprida, 4 estágios que o treinador tem que cumprir de cursos, e mesmo porque será uma exigência da CBF a partir de 2019, que em determinados campeonatos existam treinadores nível A até Pro, são algumas das 4 classificações aí de treinadores. E daí os jogos amistosos que vêm aí antes do encerramento dessa primeira etapa da pré-temporada, né? Vinícius, quero agradecer a tua presença aqui, vamos acompanhando o nosso fantasma aí para ver o que acontece. A gente já sabe que todo o esqueleto já está montado, tem toda essa situação de bastidor, que é uma situação um pouco diferente, que está sendo mais incisiva nesse momento, especialmente com o caso do Simão, como você aí trouxe para a gente, que pode estar tendo um desfecho nas próximas horas, e que o nosso goleiro aí possa trabalhar de forma tranquila, né, dentro dessa pré-temporada, e que, mais do que isso, fique no nosso Operário Ferroviário, né? A gente torce para que isso aconteça, né? Pelo que ele representa, né? Pela afinidade que tem com o clube, com a torcida, né? Pelo trabalho que ele também sempre demonstrou. A gente espera que realmente ele possa ficar, mas se tiver que sair também, que saia para o melhor dele, né? Para a tua família também, que todo mundo pensa, né, em algo melhor. Então, se for para o melhor dele, a gente espera que isso aconteça, mas melhor que seja aqui, né? Com a gente, por aqui, e fazendo feliz a torcida alvinegra como foi, né, até agora. A gente espera que isso realmente tenha um desfecho aí favorável à equipe do Operário, assim, ao jogador principalmente, a torcida operariana que pensa e gosta muito dele. Espero que isso aconteça. Muito bem, obrigado mais uma vez por tua participação. Parabéns à família pela formatura da Maria Valentina lá no Colégio Cepan, né? Estará lá amanhã a família toda presente, né? E família que cresce, família cheia de ex-jogadores, agora dirigente, família sempre unida. Bacana a gente ver isso. Parabéns, viu? Obrigado, né? O esporte corre nas veias, né? Você conhece toda a nossa família, ela também já é assim, né? Com seus 5 aninhos aí. Cheia de energia. Isso é legal, a gente só agradece mesmo, porque tudo é muito bacana. E o esporte que a gente sempre defendeu e gosta muito também da continuidade da nossa família, isso é muito legal. Maravilha, mais uma vez, obrigado. E é isso aí, gente. É o esporte envolvendo, criando famílias, aumentando os laços, né? Muita saúde sendo vendida aí pela família Albuquerque. Olha, para você que esteve conosco até agora, muito obrigado por sua audiência. Desejo a você, a sua família, uma ótima semana. E semana que vem a gente vem provavelmente aí com uma edição inédita, meio a meio, e depois nós entramos para um período de férias e você vai estar acompanhando uma espécie de retrospectiva, as melhores matérias aí do ano de 2018. Uma boa semana e até segunda-feira que vem. Um abraço. Programa Companhia do Esporte, patrocínio Lojas MM Mercado Móveis, a gigante do Brasil. Apoio Colégio Cepan, construindo gerações de sucesso. Gemad, tudo para o seu móvel.